Tinha um cara da época lá, religioso, um tal de Saulo. Vocês conhecem o Saulo? Pois é, ele frequentava a igreja, ele lia a palavra de Deus, ele achava que conhecia Deus, ele achava que era um homem de Deus, falava em nome de Deus, e em nome de Deus ele mandava matar. Se alguém fizesse uma coisa errada na igreja, ele ficava bravo, nervoso. Você conhece pessoas assim, que ferem, machucam pessoas da igreja? Que pessoas saem da igreja exatamente por causa daquele irmão. Esse era Saulo. Ele achava que era o cara. Então, ele não vai querer encontrar Cristo. Porque quem quer encontrar Cristo, quer encontrar como eu estou, pensando diferente dele. Aí num dia que ele vai para Damasco, Deus encontra ele, porque ele está fugindo de Cristo. Nós fugimos de Cristo, mas Cristo quer encontrar você. Só que quando Cristo encontra você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o quanto você pensa diferente dele, o quanto você está longe dele. É assustador isso. É muito assustador, porque você achava que era uma coisa e Cristo está dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me mata? O que Deus está dizendo ali é: Saulo, por que você faz tanto mal para as pessoas na igreja? Por que você machuca as pessoas na igreja? Fala de uma forma que você fere. Quantas pessoas já saíram na igreja por causa de você, Saulo? Ah, Deus, tinha que sair mesmo, porque aquela pessoa é terrível, não é um cristão verdadeiro, tem que estar fora. Saulo, não é assim, Saulo, que eu penso. Não é assim que eu ajo, Saulo. Você tem que pensar como eu penso. Você tem que agir como eu ajo. A solução é a minha e não a sua. Aí ele entra em pânico. Teve um outro também na igreja. Uma pessoa muito violenta. A gente gosta de falar dele, mas não fala desse aspecto dele. Um tal de Pedro. Todo mundo gosta do Pedro, né? Mas era um cara violento, grosseiro. E a gente gosta de falar bem do cara. Não, Pedro é um cara legal. Que legal. Quantas pessoas legais hoje que a gente tem na igreja, mas que são violentas, agressivas, agressiva no lar, agressiva com os outros. E Pedro era um cara agressivo. Tanto é que no momento da crise, ele pega a espada e corta a orelha lá do soldado. E Jesus vai lá: Pedro, não é assim. Não se resolve as questões assim, Pedro. Você não pode agir desta forma, você tem que agir como Cristo age, Pedro. Você não tem que pensar como o mundo pensa. Você tem que agir como eu penso, Pedro. E aí ele está chegando para Pedro e dizendo: Pedro, você não é esse cara, Pedro. Você acha que você é o cara, que você vai fazer e acontecer na igreja lá em Tremembé, mas você não é esse cara. Como eu não sou, eu mato e morro para o Senhor, faço qualquer coisa para o Senhor, pode deixar, o Senhor deve estar falando dos outros aí, comigo não, porque eu sou fera. E aí o próprio Deus, Jesus, está dizendo para Pedro: Pedro, você não é isso. Você pensa diferente de mim, você age diferente de mim, e na hora do vamos ver, na pandemia, você vai ver quem você é. Foi isso que Jesus falou. Na hora que você tiver uma crise, você vai ver quem você é. E aí Deus falou para ele: na hora que o galo cantar, você vai ver que o que eu falei é verdade. Porque a gente não quer encontrar essa verdade. Cristo é a verdade. Mas eu não quero encontrar a minha verdade. Eu prefiro ficar no rico sou e de nada tem falta. É uma maravilha assim, numa igreja assim é tremendo. Mas nós não estamos assim. Ele diz: olha, o negócio está feio. A situação da família, das famílias na igreja está horrível. A gente deveria investir mais na família, porque está feio. Ele está falando isso. E aí, Pedro não quer ouvir isso. E aí Pedro, no momento da crise, da pandemia, ele fica morrendo de medo, se trancando em casa, pensando nele mesmo.
Se alguém chamar ele para fazer uma visita no irmão, eu não vou lá morrer, não, vou pegar esse vírus, não, deixa eu ficar aqui. Mas irmão, o irmão precisando, não, rapaz, vou ficar aqui, já falaram para ficar em casa, vou ficar aqui. Mas você não é daquela igreja que prega o amor para as pessoas? Você não é daquela igreja que fala que a gente dá a vida pelo próximo? Não, aquele é o pessoal radical que fala aquilo, não é assim não. Mas você não é daquela igreja que fala que a gente tem que ser fiel a toda prova? Não, aquilo a gente canta, mas é só para cantar. Mas você não é daquela igreja que diz que é tudo por Ele? Tudo, mas não tudo, né? Não é bem assim. Aí o que acontece? Ele nega Jesus 3 vezes. Mas o interessante, se você for ler o relato, ele não percebe que está fazendo isso. Ele não tem consciência que está fazendo isso. Ele não tem. E esse é o nosso problema. A gente não quer enxergar que a gente pensa diferente e age diferente, que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Mas quando o galo canta, quando a pandemia chega, ele lembra, Jesus falou da pandemia, Jesus falou do galo cantar. O que é que ele falou do galo cantar? Ele falou que eu ia negar ele, que eu ia mostrar quem eu era. Eu fiz isso, aí ele cai em si. Quando ele cai em si, ele se percebe, ou seja, ele deixa entrar a verdade que Jesus quer mostrar para ele. Ele não fica alegre, ele não fica contente, ele fica como? Triste. A gente quer ser uma igreja alegre, artificialmente. Mas Deus diz, primeiro, você tem que ser triste. Mas eu não gosto de tristeza, Augusto. Tem. Se você abrir a sua Bíblia lá, em Efésios 4:9. Em Efésios 4:9, Deus está falando uma coisa para a gente. Na minha versão, na Thompson, está escrito assim. Tiago 4:9. Tiago 4:9. Em Tiago 4:9, ele está falando de uma coisa muito estranha, né, para a gente. A gente não gosta desse negócio que ele está falando aí. Tiago 4:9, ele fala assim: sinta as vossas misérias, lamentai e chorai. E ele pede, converta, mude o vosso quê? O que é que está escrito na sua Bíblia? O vosso riso. Muda esse negócio, tira esse sorriso da cara e coloca o quê? O pranto. E ele fala, tira a vossa alegria e transforma isso em quê? Olha, mas esse Jesus, Augusto, esse Jesus eu não gosto. Ele quer que a gente deixe de ser alegre para ficar triste. Tira esse sorriso para ficar triste. Esse Jesus eu não gosto. Eu gosto de outro. Me apresenta um outro. E ele fala para a gente estar alegre. Mas que alegria? É aquela que é fruto do Espírito. Para ter o Espírito, você tem que ser transformado. Senão você não tem aquela alegria. Você vai ter uma alegria falsa. A alegria do mundo. Porque também o mundo tem alegria. Mas não essa alegria. Mas para chegar na alegria do fruto do Espírito, tem que passar por isso.